Convido novamente para subir ao palco o Dr. Antônio Piga, que dessa vez falará sobre o tema Desafios emergentes para pacientes pediátricos de talassemia. Bem, ficarei alguns minutos sobre este único slide, com considerações muito gerais, problemas muito gerais, e com algumas propostas de solução. Então, passarei muito rapidamente pelos demais slides. Bem, esta lista, na minha opinião, é minha opinião, e como qualquer opinião, pode não ser totalmente correta. Muito simples, desafio que qualquer paciente com talassemia tem é a alteração óssea talassêmica, que pode ser muito evidente ou pode ocorrer muito rapidamente no intermédio da talassemia ou na transfusão do paciente da talassemia major. Isso pode desenvolver rapidamente no paciente, pode lentamente no paciente, ou pode ir rapidamente. Qual é a solução? Obviamente, transfusão regularmente. Então, onde os recursos não são suficientes em muitos países no mundo, essa é a realidade. Esse é um grande desafio para os pacientes pediátricos com talassemia, onde os recursos para transfusão não são um desafio, porque depende do médico prescrevê-los propriamente. O segundo problema é os efeitos de longo termo da anemia crônica. Nós, como pediatras, frequentemente não estamos tão cientes, não trabalhamos o suficiente com isto, porque para pacientes adolescentes e adultos, depois de uma vida de anemia crônica, há consequências sérias importantes. Então, também para este desafio há uma solução que é transfusão apropriada. E falaremos um pouco amanhã sobre transfusão ou não e quando ocorrer. O terceiro problema importante para mim, para todos, é que onde a infecção, o risco de infecção da transfusão é relevante. Esse é um grande desafio para os pacientes de pediatria que dependem de transfusão. Então, a solução é a qualidade do sangue, que, no que compreendo, melhorou muito em um país como o Brasil nos últimos anos. Talvez nem em todos os lugares da melhor forma, no nível ótimo, mas onde foi possível em alguns países no mundo ter uma qualidade de sangue ideal, esse desafio para a talassemia pode ser totalmente negligenciado porque o risco é muito pequeno. Este é um outro ponto que é muito importante, que é a allo-auto-immunization. For imunização, a qualidade do sangue é a solução. Onde possível e onde se aplica é a solução. Para a autoimunização, coloca um ponto de interrogação porque as causas da autoimunização em condições como talassemia não são tão claras. E para distinguir entre allo-imunização e autoimunização, às vezes, ou em alguns pacientes, é errado. O que sabemos é que esse desafio pode ser grandemente reduzido se fazendo a transfusão cedo e se fazendo a transfusão corretamente. Ou seja, se inibimos não apenas a eritroporese, que é a parte da célula vermelha, mas se inibimos também o surgimento de atividade macrofágica que está presente nessas condições, e isso para facilitar a autoimunização sem a alteração dos macrofágicos presentes nos antígenos. Não há evidência destes
mas muitos dados parecem indicar que isso seja importante. Bem, a esplenectomia, no passado, era um desafio para a talassemia. O que é hoje? Todos os acima eu coloquei, porque se isso pode ser gerenciado devidamente, ou idealmente as chances para uma criança com talassemia fazer esplenectomia hoje é muito pequena. Nossos dados na Itália dizem que nos últimos 20 anos, sim, pudemos abaixar os riscos de esplenectomia para cerca de 20% na idade de 25 anos. Então, muito bom. Isso, a hipertensão pulmonar é o que é mais coberto pela literatura. Isso também ocorre em talassemia, mas não apenas em anemia falciforme, mas também em talassemia. Essa tendência está se tornando muito importante na talassemia em pacientes intermediários, principalmente se eles sofreram esplenectomia, mas também pacientes com transfusão. Se a transfusão não é feita devidamente e se recebe menos transfusão que o necessário. Há espaço para a doença. Minha solução para isso é fazer a transfusão na talassemia major e para fazer a transfusão antes e evitar a esplenectomia ao máximo. Sabemos a patologia da hipertensão de um lado, a hemólise intravascular crônica. Isso leva a um alto consumo de nitróxido de hidrogênio. Então, se há falta disso, há uma tendência importante para hipertensão. E mesmo se essa complicação for muito tardia, ela é importante, porque quando ocorre uma hipertensão pulmonar, ela é impossível de reverter e a mortalidade é muito alta. Complicação relativa a ferro, isso é um capítulo em si. O que é importante nisso? A qualidade do monitoramento e a quelação, obviamente, do ferro. Eu vou dar alguns exemplos. Um é esse: sobrecarga férrica precoce. O paciente talassêmico, o pediátrico, né, com talassemia beta, aqui a captação de ferro na transfusão é mais alta do que nos adultos. Estamos transfundindo e quelando adequadamente? Então, não sei a resposta. Em geral, a captação de ferro transfusional é significativamente mais alta em pacientes mais jovens, se recebem transfusão. Qualquer doença e quadro, isso é em talassemia e outros quadros. Mas mesmo se eu pego os meus dados pessoais no meu centro e junto, vocês vão ver em 20 anos de observação, você vê a ferritina sérica e vê essa tendência. Isso aqui não é o ideal para um paciente jovem. Se eu pego só os pacientes pediátricos, então podemos ver alguns detalhes adicionais disso. Então, em pacientes muito jovens, há uma tendência à ferritina que também é a de subir. Isso é agora uma sobrecarga de ferro ou não? Pode ser que sim ou que não. E agora eu vou responder depois. E quanto ao ferro cardíaco? Nós temos dados hoje que dizem não há evidência de ferro cardíaco antes de 10 anos de idade. Mas isso é verdadeiro e quando começar a monitorar, se eu pego meus dados pessoais, eu vejo isso no meu paciente. Eu nunca detectei um paciente com T2 estrela menor que 25. Mas que tipo de paciente? Porque esse é o ponto. Eu sei que, passando o tempo, tudo está ficando melhor com relação ao ferro cardíaco, porque essa é
o T2 estrela principal, aliás, desculpem, essa é a porcentagem média de paciente com um T2 estrela menor que 20. Obviamente, nós tivemos essa tendência muito boa, mas, bom, eu posso entender isso, mas eu preciso estar consciente porque aqui os colegas presentes aqui em Campinas publicando, mostrando muito bem que há pacientes pediátricos com talassemia maior, com um quadro dependente de transfusões, com essa taxa de ferritina, que podem ter uma carga e que tem um risco importante, então com consequências clínicas antes de 10 anos de idade. Se eu vou ver a concentração de ferro no fígado em diferentes idades, eu vou ver que nos meus pacientes júnior com talassemia maior, a média não é ideal de concentração de ferro no fígado. Então, é muito mais fácil ter níveis ideais, em média, de concentração no fígado nos adultos. Então, o paciente pediátrico é realmente um desafio. E quanto à sobrecarga de ferro endócrino? Nós temos dados interessantes sobre isso. E quanto à idade pediátrica? Como está acontecendo com a sobrecarga de ferro cardíaco, não será mais a causa líder de mortalidade devido a monitoramento não invasivo e terapia quelante moderna. Então, a sobrecarga endócrina vai se tornar importante. O que estamos fazendo com relação a isso? Eu não acho que estejamos fazendo as coisas ideais. Então, do ponto de vista, as complicações endócrinas, nós sabemos, são muito comuns. E o hipogonadismo, por exemplo, é relativamente comum também em pacientes relativamente jovens. Então, eles tiveram transfusão ótima e talvez quelação de ferro ótima. Então, nós devemos usar de melhor forma e mais regularmente a ressonância, a monitoramento não invasivo de ferro, porque diferente de muitos testes endocrinológicos e provocativos, nós podemos hoje também ter uma ideia e quantificar se, por exemplo, a hipófise anterior tem uma alta carga de ferro. Então, nós podemos decidir sobre o tratamento em cima disso. O mesmo vale para o pâncreas, porque nós podemos detectar e também quantificar hoje a carga pancreática de ferro, o que sabemos com relação à diabetes. Pode acontecer anos ou décadas antes da instalação da diabetes. Então, isso deve entrar mais na rotina clínica. Possivelmente, isso vale também para outros aspectos. Também as glândulas suprarrenais. Hoje é relativamente fácil detectar esse sinal indireto de carga de ferro que pode predispor mais o paciente à gravidade de uma infecção, não tendo a produção adequada de cortisol. Então, sobre os quelantes de ferro, usamos alguns dados produzidos em pacientes adultos para poder traduzi-los aos pacientes pediátricos? Possivelmente não. Precisamos ter indicação específica de quelantes para pacientes pediátricos. Para Feriprox temos alguma ajuda. Eu espero que no Brasil esta solução que a Apotex prepara
é de 100 mg por ml de solução. Espero que esteja disponível, porque para o paciente pediátrico é útil não só para pacientes que têm problemas práticos com as pílulas, mas também para os pacientes pediátricos com efeitos colaterais, sobretudo GI. Então, isso aqui é uma ajuda. Com relação à feriprona, o evento adverso mais comum, a diferença de pacientes pediátricos e adultos não é importante, como viram hoje de manhã. Nós precisamos ser cuidadosos em pegar dados de um papel individual na literatura, de um trabalho que talvez seja o único que estudou deferiprona em pacientes pediátricos, um trabalho indiano, e vão perceber que a trombocitopenia com deferiprona ela foi observada em 45% dos pacientes. E se você acompanhar a sua definição de trombocitopenia, era abaixo de 150 mil. Uma definição de trombocitopenia um pouco conservadora. Então, esses pacientes não mostram episódios de contagem de plaquetas menor de 50 mil. Para o deferiprona, pode ser um desafio para o paciente pediátrico a longo prazo o metabolismo no fígado. A variação desse metabolismo é mais importante do que a impressão que temos da literatura sobre deferiprona. Quanto ao deferazirox, um ponto recente, foi mostrado claramente que 90% do metabolismo do deferazirox é no fígado. Então, de novo, para deferazirox, é realmente importante esse aspecto e talvez um desafio para pacientes pediátricos. Então, escolher a dose avaliando a eficácia a médio e curto prazo vai diferir de um paciente a outro. Para aqueles que estão no deferazirox e pacientes pediátricos, tem o mesmo problema, talvez até mais importante do que para outros pacientes. Você precisa de doses altas. Isso é novo. Com deferazirox, você tem pacientes que respondem bem, que têm amplas áreas sob a curva. Se você estudar o pico do deferazirox, muitos pacientes, principalmente os pediátricos, mostram que há um metabolizante mais rápido. Eles precisam de doses mais altas de deferazirox. Começamos há alguns meses e validamos a metodologia para verificar o nível de plasma de deferazirox. Agora estamos usando isto em nossa rotina. 5 pacientes com 20 miligramas estavam perdidos com deferazirox porque eles tinham aumento importante na função do fígado e outros efeitos colaterais. Olhem as curvas com diferentes relação para pacientes como estes. Simplesmente isso é simplesmente possível usando uma dose muito baixa, mesmo que isso não seja recomendado, diferente de pacientes assim. Então, esse talvez seja um ponto novo e importante que pode ajudar com o desafio do uso de quelantes de longo prazo com pacientes pediátricos, por não ser fácil. Então, mesmo que com pacientes pediátricos, como viram hoje de manhã, a frequência de efeitos colaterais, em termos gerais, não é tão diferente da dos adultos, talvez para os pacientes pediátricos é mais difícil
ter um efeito colateral com qualquer um dos 3 quelantes. Com o deferazirox estamos aprendendo agora. Então, um exemplo mostrado de manhã, nós vamos terminar o estudo. Isso aqui é uma análise interina. Esperamos terminar esse estudo importante sobre a hemodinâmica renal do deferazirox. E vocês veem que nós temos uma filtração glomerular. Você parou o deferazirox, você para o deferazirox e se recupera. Então, como o nefrologista estava nos mostrando bem, a médio prazo isso não é importante clinicamente, mas a longo prazo isso pode ser importante. Vou pular e terminar com o primeiro slide para dizer que, com relação à maioria dos desafios em relação à maioria dos pacientes com talassemia, temos alguns pontos de interrogação. Então, sabemos o que fazer para limitar ou prevenir esses desafios se temos a disponibilidade das melhores ferramentas para monitorar e tratar. Obrigada.